Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre um tema que é pouco comum, que é o nariz do paciente que foi submetido a uma cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática, para quem não sabe, é aquela cirurgia que visa corrigir as alterações ósseas, seja de crescimento ósseo e também associado à arcada dentária, né, com remodelação dessas estruturas, seja com avanço ou redução dessas estruturas. Então, pacientes que têm alterações de mordida, para pacientes que têm essa maxila, né, a projeção aqui da bochecha do malar muito retrusa, pacientes que têm a mandíbula realmente muito rodada posteriormente, retrusa também, né, um mau posicionamento ou um posicionamento também avançado. Então, todas essas, quando você precisa realmente de uma remodelação óssea facial, o paciente precisa ser submetido a esse tipo de cirurgia, né? Às vezes também paciente que tem, mesmo não tanto com esse comprometimento, mas o comprometimento de apneia do sono, ou seja, respira mal por causa de pouco espaço, né, posterior, também pode ser beneficiado com esse tipo de cirurgia. Então, são cirurgias que têm benefício estético, né, por causa desse reposicionamento ósseo, e também benefício funcional. Então, é reposicionado essas estruturas, então tem toda essa sua vantagem, só que o nariz pode sofrer, né, com essa cirurgia, principalmente com o avanço maxilar, com o posicionamento anterior da maxila, do malar. Por quê? Nessas cirurgias, o que geralmente é feito um recorte, né, dessa parte óssea, e essa parte então é avançada, então ela vem para frente. Só que a base nasal, aliás, a parte realmente da pirâmide nasal, ela fica fixa, então o nariz não sofre mudança. Só que essa região da maxila, ela avança com frequência, né? Então você causa uma anteriorização dessa região, elevando, né, colocando para frente essa porção de partes moles e também o lábio. Então, o que acontece muitas vezes com o nariz? O nariz, com essa projeção, ele pode ficar com as asas com aspecto mais alargado, né? Inclusive às vezes um pouco achatado, e às vezes essa relação pode ficar também entre o nariz e o lábio superior pode ficar um pouco mais encurtada. Outro ponto que também pode acontecer é quando você está avançando essa região, o nariz, que às vezes tem um aspecto longo antes da cirurgia, até por causa desse posicionamento mais baixo aqui do malar, quando a gente faz essa projeção maior, né, da cirurgia ortognática, o nariz pode ficar com aspecto de achatado. Então o dorso pode também ficar um pouco achatado nessa cirurgia. Logicamente que assim, bons cirurgiões bucomaxilos ou cirurgiões de cabeça e pescoço, que são quem realiza essas cirurgias, tem que pensar no resultado estético e tem que avisar o paciente também sobre a implicação disso, da sua cirurgia no resultado do nariz, né? Porque muitas vezes o paciente vai precisar de uma correção estética do nariz, exatamente por causa disso. O maxila, mento e mandíbula podem ficar excelentes, só que o nariz às vezes pode ficar com aspecto negroide, né? Pode ficar com asas muito hipertróficas, pouca projeção de ponta e pouca projeção de dorso. Então, às vezes, pode ser realmente necessário a rinoplastia depois de uma cirurgia ortognática. É errado também achar que assim, basta uma alectomia, ou seja, basta a correção da asa. Muitas vezes o paciente precisa de um tratamento completo do nariz, que é mais comum. Às vezes o paciente precisa de uma estruturação né, assim, de ponta melhor, uma definição de ponta melhor. Às vezes a gente precisa alongar, aumentar realmente o dorso do nariz e também realizar a alectomia. Não achar que em muitos casos, achar que é só a alectomia, ou seja, só a correção da asa vai corrigir o problema. Então, é importante, depois ou até mesmo antes ou depois da cirurgia, realmente passar com o cirurgião plástico, passar com quem opera nariz, para avaliar realmente o que a gente pode
fazer depois, e se realmente vai precisar fazer depois da cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é uma cirurgia bem agressiva, porque realmente você faz um descolamento amplo, né? Você tem vários pontos de fratura óssea, né? E remodelação, então ela fica inchada por bastante tempo. Então, mesmo se for planejar uma rinoplastia, a gente tem que esperar pelo menos aí um ano pós-cirurgia ortognática para programar, né, uma rinoplastia. E com frequência são essas as características que a gente precisa pensar. Dorso, muito provavelmente a gente precisa aumentar esse dorso para evitar esse aspecto achatado. Ponta, definir e às vezes realmente melhorar a projeção da ponta. E a alectomia, porque com esse avanço, né, toda a base nasal, que é sustentada realmente por partes moles, aqui a base, né, da fossa piriforme da maxila, como você tem esse avanço, ele realmente fica mais alargado e a gente precisa corrigir também. Ok? Então é isso. Nariz de paciente que foi submetido à cirurgia ortognática com frequência precisa de algumas alterações, precisa realmente de algum tratamento, né, pós a cirurgia. Precisa esperar realmente o tempo, pelo menos um ano aí pós cirurgia até ceder todo o edema. E é importante achar que é importante realmente avaliar com o cirurgião plástico, porque com frequência não é só a alectomia que a gente precisa tratar, a gente precisa pensar realmente no nariz como um todo, até para realmente deixar ele harmônico com a face nova que o paciente ganhou, com a projeção malar, né, e a projeção de mento e mandíbula que o paciente ganhou com a cirurgia, ok?